esse paciente estava com dor de caráter cólica nefrética. E aí, cólica nefrética, só que de repente a cólica nefrética ela cedeu, a cólica nefrética melhorou. Só que ele mantinha uma dor hipogástrica, tá? E ele começou a ter dificuldade para urinar. Ele começou a não conseguir urinar mais. E aí pediram tomografia pensando em fazer uma cistostomia, ou seja, em perfurar o abdômen dele, colocar uma sonda e ele fazer xixi através da sonda, literalmente drenar a bexiga, tá? Fazer uma cistostomia. E ele passar a fazer xixi ali através da sonda de cistostomia. E aí pediram a tomografia para ver, né, o que estava acontecendo, se tinha algum motivo para essa incapacidade do paciente de urinar. E eu confesso a vocês que eu quase não vi qual era o problema desse paciente. Assim, foi no segundo 45 do segundo tempo que eu volto lá no tórax então, Luiz, e comento. Mas não tem muita coisa ali para comentar não, mas eu volto e comento. Esse caso aqui eu quase eu deixei passar. E olha, é um achado arrepiante, tá? Mas eu quase deixei passar porque a gente não tem muito hábito de valorizar determinadas localizações. E foi um aprendizado para mim. Então vamos lá. Primeira coisa que esse tipo de caso faz a gente pensar é que vai ter um cálculo ureteral, né? E de fato, quando a gente olha para esses rins aqui, ó, de fato, as pelvis renais elas chamam um pouco a atenção. Essa direita aqui especialmente parece estar dilatada. Só que quando você vai seguindo esse ureter, ele é meio tortuoso, mas ele não parece ter nenhum cálculo. Eu vou seguir ele aqui com vocês. Ele está aqui, ó. Tá aqui. Vai. E ele vai entrar aqui. Aqui, ele entrou aqui. E não tem nenhum cálculo aqui em todo o seu trajeto. E a mesma coisa o ureter do rim esquerdo, tá? Tá aqui. Pode seguir ele à vontade, tal, pá, tá aqui. Aqui embaixo ele vai entrar. E não tem cálculo nenhum. Então você fica assim pensando, isso aqui será que é só uma pelve extrarenal ou alguma coisa assim? Bom, o que me salvou foram duas coisas. A primeira coisa foi que eu vi uma calcificação prostática que eu fiquei me perguntando, né? Nossa, calcificação prostática, esse paciente é relativamente... Eu fiz o que toda vez que vocês estiverem em dúvida ou que vocês precisarem pensar melhor acerca de um achado, a gente deve fazer, que é reconstruir. E aí eu fiz uma reconstrução, eu reconstruí o exame. E olhei no sagital aquela calcificação prostática. E no sagital a minha ficha caiu. Aquilo não era uma calcificação prostática. Aquilo era um mega cálculo ureteral que migrou para a uretra prostática e estava obstruindo a uretra prostática e impedindo que o paciente urinasse. Então, qual era o motivo do bexigoma do paciente e da consequente dilatação dos sistemas coletores? Um cálculo uretral obstrutivo na uretra prostática. Galera, imagina um cálculo desse tamanho aqui para passar por isso aqui. Meu amigo, vai passar rasgando tudo, não vai passar esse negócio. Você precisa de intervenção, tá? Então, se eu não visse isso aqui, esse paciente ia comer muita dor por muito tempo até alguém repetir essa tomografia e dar esse diagnóstico. Então, ó, foi por muito pouco. A reconstrução me salvou, tá? E calcificação prostática em idoso é até uma coisa comum. Só que, cara, paciente jovem, eu desconfiei. Assim, eu nunca tinha pego um cálculo desse tamanho na uretra, muito menos, né? Nunca tinha pego uma situação dessa, tá? Eu imagino que esse paciente devia estar com muita dor, mas ainda bem que a gente conseguiu ver isso aí a tempo. Então, isso aqui precisa de procedimento para retirar, tá?
E quando eu fui olhar os exames anteriores desse paciente, eu percebi que nos exames anteriores ele tinha cálculos ureterais volumosos nos dois ureteres, tá? Então tinha tanto de um lado quanto do outro cálculos volumosos. Certamente algum desses cálculos acabou impactando lá na uretra prostática e gerando esse bexigoma. Mas é o tipo de coisa que a gente não deve desejar nem para um inimigo, tá, gente? Então, ó, no exame anterior, que não está aqui, ele tinha cálculos mais ou menos dessas dimensões, só que nos ureteres distais. Então esse coitado aí já deve ter comido muita dor até essa tomografia. Ainda bem que a gente não deixou passar essa situação. Olha só que imagem peculiar.